lícito que isso aconteça, porque em outras palavras, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também nos disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quando Jesus disse tem de bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Aqui no livro de Efésios, a qual nós lemos, esta é a carta aos Efésios, a qual Paulo escreve ali para eles, dizendo para eles ali certas coisas, uma certa repreensão, ali ensinando eles, exortando eles a respeito do que deve ser na presença de Deus. Porque Paulo ali, além dele fundar a igreja aos Efésios, ali ele escreve essas cartas para ele, e escrevendo essa carta para a igreja, nessa exortação de Efésios, a qual ele nos diz aqui também, no capítulo 4, no versículo 1, a qual ele nos diz da seguinte maneira, que nós devemos suportar uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? É não ver a fraqueza do irmão, é não ver a fraqueza da irmã, porque a irmã muitas vezes acredita que não pode comer um certo tipo de carne, e eu acho que pode comer. Eu tenho que respeitar a intenção dela. Por quê? Porque ela ainda está sendo criada com leite, porque muitas vezes ela é uma nova convertida e não sabe discernir certamente o que nós discernimos. Porque quando o apóstolo Paulo diz que os novos convertidos, ele tem que ser tratado com leite. Por que ele tem que ser tratado com leite? Porque se ele for tratado com feijoada, se ele for tratado com uma carne, com a comida pesada, o que acontece? Ele não vai suportar. E por que ele não vai suportar? Porque ele ainda não está alicerçado à palavra. Ele está começando a aprender. E eu começo a meditar nessa palavra da seguinte maneira, quando o apóstolo Paulo diz que a pessoa precisa ser tratada primeiramente com leite. Eu entendo uma criança recém-nascida, como que a gente começa a tratar ela? A gente começa primeiro dando uma madeira para ela, a mãe começa a amamentar a criança, depois de uns certos meses, aí a mãe começa a dar papinha para a criança, e depois da papinha, depois de 1 ano, 10 meses, 1 ano, 2 anos, aí começa a dar comida sólida para ela. Por quê? Porque o organismo dela se habituou, o organismo dela já está pronta para digerir as comidas pesadas que os seus pais vão dar para ela. O novo convertido é da mesma maneira. Eu não posso, o irmão não pode, a minha filha, a irmã não pode, ninguém pode chegar no novo convertido quando ele aceita Jesus e dizer da seguinte maneira: você tem que abandonar isso, você tem que abandonar aquilo, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo, de maneira nenhuma. A gente tem que chegar no novo convertido e falar assim: ó, vem cá, o que é difícil para você? O que é difícil para você? O que você não consegue abandonar? Aí de repente a pessoa fuma e bebe, de repente a pessoa tem vaidade, então a pessoa fala assim: ó, eu abandono a vaidade, eu abandono os maus costumes, a qual eu aprendi no mundo, mas eu não consigo abandonar a bebida e o cigarro. Então eu tenho que chegar, o irmão tem que chegar para ela: então vamos fazer uma campanha, vamos se apresentar a você, vamos orar à madrugada, para que Deus te liberte desse vício. Porque é muito fácil. Eu vi acontecer uma vez, eu não estou dizendo aqui, mas eu vi acontecer uma vez, um certo tempo da minha vida, uma pessoa levantou a mão e aceitou Jesus. E no momento que ela acabou de aceitar Jesus, o pastor já começou a dar uma cartilha para ela. O pastor já começou a chamar a atenção dela, porque ela estava de esmalte, ela estava de brinco, ela estava com o cabelo cortado. Então o pastor já começou a falar para ela: você não pode usar mais esmalte, você não pode mais cortar o cabelo, você não pode mais usar brinco, você não pode mais usar essas calças que você está usando. Pera lá, eu posso exigir do novo convertido que ele deve, que não deve fazer em seguida, mas eu não posso ajudar o novo convertido. Porque a pessoa, quando aceita Jesus, o que acontece? Ela está lá no mundo do pecado. E ela está no mundo do pecado, ela tem as suas vestes que não é da igreja. Ela tem as suas vestes que não é cristã. Então ela vem de calça, ela vem de bermuda, porque a palavra de Deus diz: viste, venha como está. Venha como está, mas não é para nós ficarmos como está. Mas quando Jesus diz venha como está, porque Ele vai ajudar, é porque Ele vai segurar nas mãos, Ele vai sustentar a pessoa.
Aquela pessoa aceitou Jesus, virou as costas e nunca mais voltou para a igreja. Por quê? Porque o pastor quis dar para ela uma feijoada a qual ela não digeria. Agora ela não suportaria a feijoada e ia fazer mal para ela. Então, de repente, o pastor começa da seguinte maneira. É como se ele tivesse abrido o RI da igreja dele e começado a citar tudo que ela não devia fazer. Outra vez eu estou falando isso aqui porque o Senhor me toca para falar isso aqui, porque muitas vezes isso acontece. Uma certa vez a pessoa aceitou Jesus com outra pessoa, então não leva a cartilha para ela. Aí de repente ela foi vista de calça lá na rua indo para o trabalho. Chegaram até na igreja e falaram: pastora, fulana está andando de calça, aceitou Jesus e está usando calça, está usando as mesmas vestes que ela vestia, que ela usava. Mas ninguém se prontificou a ir lá e oferecer para ela uma saia, um vestido, para que ela andasse de maneira cristã. Porque como pode uma pessoa aceitar Jesus hoje e amanhã ela está com veste cristã? Às vezes a pessoa não trabalha, ela não tem condições. Então por isso que a palavra de Deus diz aqui para nós suportarmos os fracos. Para nós suportarmos aqueles que não tenham o mesmo entendimento do que nós. Porque muitas vezes o novo convertido fala assim: ó, isso aqui é pedra. Você não pode ir lá falar para ele: não, isso aqui é pau. Tenta conversar com ele. Tenta entender ele, tenta explicar para ele por que aquilo ali não é pedra, é pau. Porque eu fui, estou falando aqui, os irmãos sabem o que eu estou falando. Eu fui do ministério que quando olhava, hoje não, hoje é diferente. Quando eu olhava para uma pessoa de outro ministério, já falava: aquele lá vai para o inferno, aquela lá vai para o inferno. E Jesus Cristo nos diz na tua palavra: quem somos nós para julgar? Jesus uma certa vez nos disse: quem vos escolheu juiz? Porque eu também pertenci a esse ministério, eu também fiz parte, eu também julguei as pessoas, eu também julgava as pessoas. Eu via pessoas do outro ministério que às vezes não traziam a mesma doutrina que eu trazia, e da mesma maneira eu também falava: aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa vai para o inferno. Mas nunca ia lá, dava um abraço na pessoa, nunca lá ia dar uma palavra de conforto para a pessoa, passava perto da pessoa, muitas vezes nem dava paz. Há um certo tempo da minha vida, eu chegava a dizer para os irmãos da seguinte maneira: se eu morresse hoje, eu agradecia a Deus porque eu seria salvo. Hoje eu entendo por que eu não morri lá, porque eu não era salvo lá. Porque eu estava lá para julgar as pessoas, eu estava lá para condenar as pessoas, mas Jesus não me chamou para condenar as pessoas, Jesus não me chamou para julgar as pessoas, Jesus me chamou para viver o amor a qual Ele viveu por nós. Porque quando naquela época, depois eu tive um tempo afastado dos caminhos do Senhor. E eu tendo tempo afastado dos caminhos do Senhor, sabe qual era a minha intenção quando eu passava na rua? Quem tá chovendo? Eu via um usuário na rua, minha vontade era jogar o carro em cima dele. Porque eu queria acabar com os usuários. Porque o diabo colocou no meu coração para odiar os usuários. Hoje não, hoje Deus me levantou de novo e colocou no meu coração aquele ódio que você tinha, hoje eu te transformo em amor. E hoje, por honra e glória e pela misericórdia de Deus, eu, a minha esposa e as irmãs estão distribuindo marmita todo sábado, por honra e glória do Senhor Jesus. Estamos levando marmita para Ele, sustentando a Ele. O que é o nosso dever? O que é o nosso dever? Porque não adianta. Porque certa vez, quando eu estava nesse ministério, também eu fui evangelizar. Lá na pracinha de Ribeirão Preto, no pronto-socorro antigo que fechou no centro. Para quem já foi lá sabe que à noite ali tem muitos usuários. E de repente eu estava ali evangelizando, eu mais um irmão, distribuindo folheto. E
E falando do amor de Jesus, então chegou alguns usuários para nós e disse assim, ó, é muito fácil, né, vocês carregar a Bíblia debaixo do braço e vir com um folhetinho dizendo que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus faz isso, mas o sustento para nós vocês não trazem. Ainda quebrou a nossa cara, ainda falou assim, ó, os espíritas estão aqui todo dia trazendo uma marmita para nós. Ele sim faz a obra. Ele sim tem amor por nós. Naquele dia eu comecei a entender que eu estava fazendo tudo errado. Naquele dia eu disse, por irmão, vamos virar as costas e vamos embora, porque nós não temos mais nada para fazer aqui. Por quê? Porque nós pregamos um amor, mas nós não vivemos o amor. Porque muitas vezes a palavra de Deus, como ela nos disse também, se eu ver o irmão, se a irmã ver a irmã, errado o que o apóstolo Paulo diz, para você ir lá e conversar com ele, chamar a atenção dele. A palavra de Deus não diz, se você ver a irmã de calça lá na rua, vir até aqui e falar para o pastor que ela estava lá de calça na rua. A palavra de Deus não disse para você fazer isso. A palavra de Deus não disse para mim fazer isso. A palavra de Deus diz para você chegar até ela e conversar com ela, ó, você está fazendo coisa que desagrada a Deus. Você está se desviando dos caminhos do Senhor, abandona isso antes que é tarde. Se aquela pessoa não abandonar, da próxima vez que o apóstolo Paulo disse, você chama uma testemunha, volta e fala com ela de novo. Aí se de novo você falar com ela e ela não dá ouvido, aí o apóstolo Paulo diz, falou, leva ela até a presença da igreja e até a presença do pastor e conta o caso para ela perante ela. Por quê? Porque se eu chegar, eu ver a irmã usando calça, se eu chegar aqui ao pastor, eu passei lá na rua e embora eu vi a irmã usando calça. Em vez de eu trazer a irmã para dentro da igreja, eu estou expulsando a irmã da igreja. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o papel de fofoqueiro e Jesus não nos chamou para ser fofoqueiro dentro da obra dele. Jesus nos chamou para pregar a palavra de Deus, porque lá em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que ele nos diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus não disse para mim apontar o dedo para o irmão ou apontar o dedo para a irmã. De maneira nenhuma Jesus disse isso. Mas Jesus disse para mim ir lá e confortar o irmão, confortar a irmã naquilo que ela está precisando. Porque às vezes ela está desanimada, às vezes ela está pensando em parar. E às vezes a pessoa some da igreja, de repente a irmã deixa de vir para a igreja. Aí ninguém sabe o que está acontecendo com a irmã. Hoje é fácil, hoje tem telefone, a gente liga, irmã, e aí, irmão, e aí? Por que você não está vindo para a igreja? O que aconteceu? Mas aí às vezes vem outra pessoa lá de outro ministério. Aí fala, é assim, 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 assim. Aí começa a criar aquela fermentação aí, fariseu começa a entrar no meio da obra. E muitas vezes, muitas bênçãos na minha e na tua vida, elas não prosperam, elas não descem do alto céu. Por quê? Porque agimos de maneira errada na presença de Deus. Porque, como eu estava dizendo, eu achava que eu era salvo. Eu achava que se eu morresse eu ia para o céu. Hoje não, hoje eu não me acho salvo. Hoje eu luto pela minha salvação. Porque, como diz aqui a palavra, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas para nós obtermos a graça de Deus, que muitas pessoas confundem-se nessa palavra. Muitas pessoas acham que pela graça sois salvos é somente aceitar Jesus, é levantar suas mãos, é ir lá e descer as águas e continuar da mesma maneira. Não. Muitas vezes as pessoas nos dias de hoje, porque o apóstolo Paulo diz lá da seguinte maneira para a igreja de Coríntios, diz assim, uns foi chamado como apóstolo, outros foi chamado como pastor, outros foi chamado como mestre, outros foi chamado como presbítero, outros foi chamado como diácono, mas é para todos fazer a obra. Não é porque eu tenho um dom de louvar, eu vou louvar e não vou pregar a palavra de Deus. Não é porque eu tenho o dom de louvar, eu não vou falar do amor de Jesus para quem está precisando.
Porque quando Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, o versículo 15, que ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele não diz: ó, você vai na igreja cantar, você vai na igreja abrir culto, você vai na igreja pregar, você vai evangelizar, você vai limpar a igreja, ou outro você vai levar o banheiro. Não, ele diz: isso tudo nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso tudo. Porque eu não creio que isso nem é a nossa obrigação de cristão. Falar do amor de Jesus, cumprir a palavra dele, pregar a palavra dele para quem, não é só para quem é católico, para quem é espírita, não, é para quem está afastado também. Porque é muito fácil olhar para uma pessoa afastada e apontar o dedo para ele. Eu já fiz isso. Mas só quando eu me tornei afastado um dia dos caminhos do Senhor, aí sim Deus me mostrou o que é ser afastado dos caminhos dele. E é duro, irmão. O irmão passar perto de você e mudar para o outro lado da rua para não te dar paz porque você está afastado. Que amor é esse? Que amor é esse, pelo amor de Deus? Porque você se afastou, você começou a usar pintura, você começou a cortar o cabelo. Aí eu não te dou a paz mais, eu não converso mais com você. Aí você só era irmã, você só era irmão quando estava ofertando. Você só era irmã quando estava dizimando. Que amor é esse? Porque eu sofri na pele essa consequência. Irmãos que todo dia me davam paz, irmãos que todo dia me abraçavam. Irmãos que todo dia, se eu estivesse lá do outro lado da rua, se eu não visse ele me via, ele me gritava. Aí de repente, quando eu me encontro afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo, sabe o que acontece? Eu vou na calçada aqui, ele vem lá, sabe o que acontece? Ele atravessa do outro lado para não passar perto de mim. Aí quando ele me via do outro lado da rua, mesmo assim eu ainda dava paz para ele. Eu gritava para ele: paz do Senhor, irmão. Ele só fazia assim. Que amor é esse? Eu fiquei afastado os 20 anos dos caminhos do Senhor pela primeira vez. Eu nunca vi um crente na porta da minha casa bater lá e falar assim: ó, eu vim aqui te trazer uma palavra. Eu vim aqui saber como que você está passando. Então Jesus Cristo não quer só crente com amor dentro da igreja, não. Jesus Cristo quer crente com amor no desviado lá fora também, com aquele que está afastado, com aquele que está precisando de uma oração, de uma campanha. Porque, como eu disse, não adianta eu querer pregar o amor e não viver o amor. Eu tenho que viver o amor para que o amor de Cristo viva em mim. Mas também há muitas pessoas que muitas vezes chegam na igreja, aceitam Jesus, batizam, mas querem continuar da mesma maneira, da mesma situação a qual veio. Aí muitas vezes o pastor vai chamar a atenção, a pessoa não aceita. Muitas vezes o pastor vai aconselhar, a pessoa não aceita.